O ano de 2023 promete ser muito promissor para o Flamengo, né? Mas existem aí algumas cascas de banana que o Flamengo precisa tomar cuidado. E eu vou listar para vocês, mas antes vem comigo que eu vou pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. Ajuda muito no crescimento do canal, então por favor dá essa força e aperta aí no botão de inscreva-se. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, porque é muito importante para que você receba as notificações dos próximos vídeos. O like, que é muito importante para o YouTube, então deixa o like. E claro, comente, deixe sua opinião e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Voltando ao tema do vídeo, essa temporada ela promete ser realmente muito promissora para o Flamengo, né? Ela tem aí 7 títulos, dentre os quais o Campeonato Mundial, que é um sonho de consumo de todo o rubro-negro, eu diria de todo brasileiro, mais amplo, de todo torcedor sul-americano, que dá muita importância para esse título. E claro, além do Mundial, a gente vai disputar aí Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim, Carioca, Supercopa, Recopa. É muita taça para levantar, mas o Flamengo precisa ter cuidado com alguns pontos que podem surgir aí para tirar o time do prumo, né? Para tirar o time do foco. E eu vou listar alguns deles. Por exemplo, questão do elenco. O elenco do Flamengo ele é muito vencedor, não é verdade? Eu não vou aqui listar quantos títulos esse elenco já obteve, porque senão talvez eu consumisse todo o tempo do vídeo de listar tantos títulos que esse elenco já conquistou. Mas o ponto é que quando você é tão vencedor assim, às vezes você não está de barriga cheia, não vou dizer isso, mas diminui um pouco o teu apetite, né? E o apetite ele é fundamental para você continuar conquistando, porque enquanto apetite significa capacidade de fazer sacrifícios, inclusive na sua vida particular, para que você consiga conquistar, não é verdade? E esse elenco tem que estar muito ciente disso. Eu até acho, pelo nível de experiência e qualidade do elenco, que eles tenham essa consciência. Davi Luiz, Felipe Luiz, mas às vezes é difícil, né? E o treinador tem que estar muito atento a isso. Né? Os jogadores têm que ter essa dose de sacrifício, saber que para se manter no topo tem que continuar também se matando fora de campo, né? Cuidado com o corpo, a determinação em seguir com o trabalho, a disciplina, tudo isso. E isso realmente é importante, porque o Flamengo, sim, é o vencedor dos últimos grandes títulos, mas tem gente querendo conquistar também, né? E tem gente trabalhando muito duro para derrubar o Flamengo, mas muito duro mesmo. Então o Flamengo, por mais que tenha um elenco talentoso, tem que se cuidar fora de campo. O elenco ele tem que estar disposto a ter sacrifício, a continuar sacrificando, não para vencer títulos somente, mas para se colocar no lugar cada vez mais alto na história. Eu acho que esse é um bom estímulo para que o elenco continue se retroalimentando de metas a alcançar. E o treinador Vitor Pereira vai ser uma parte muito importante nisso, até porque eu imagino que ele vem com sangue nos olhos, de querer mostrar realmente o seu trabalho, de querer conquistar, de querer colocar seu nome na história aqui no futebol brasileiro, já que ele passou a última temporada, como ele mesmo disse, no quase, mas ele quer conquistar títulos, né? Então esse é um ponto. Um outro ponto é a questão relacionada ao treinador. O Vitor Pereira ele vai ter que ter muita habilidade em gerenciar o elenco, porque nós temos um elenco muito vencedor de jogadores renomados, jogadores de peso, jogadores relevantes por onde passaram. E, claro, sempre tem aquela questão do ego, né? A gente pode falar que esses jogadores colocam o coletivo acima, o clube acima, mas sabe como é que é? Ser humano e jogador vencedor, então. Então vai ser um trabalho que não é dos mais fáceis, você manter o elenco motivado e entender que esse elenco ele precisa do coletivo, que alguma partida vai jogar o Gabigol, outra partida talvez vai jogar o Pedro, ou o Pedro não vai jogar o Bruno Henrique, mas explicar o porquê isso acontece e manter um time muito engajado, né? Entendendo que para vencer as 3 competições, para entrar na história, todos vão ser necessários, e tirar esse meio conceito de mas no jogo grande mesmo vai fulano, fulano e fulano. Para que você conquiste as 3 competições, não tem esse negócio do jogo grande. Todos os jogos são grandes, né? Então o Vitor Pereira vai ter que ter muita habilidade para ele influenciar de forma positiva os jogadores nesse contexto, né? Porque tem aí Vidal, Gerson, João Gomes, Thiago Maia. João Gomes e Thiago Maia que arrebentaram em 2022, e aí se um deles ficar na reserva em relação ao Gerson,
tem que manter os caras também motivados para que quando eles entrem, eles consigam também exercer o seu melhor potencial. E o Gerson, eventualmente, se ficar na reserva também. Então, assim, claro que tem um discurso, todo mundo respeita, não vai ter problema. A gente sabe que no fundo, às vezes alguns ficam meio chateados. E ficar chateado não tem nenhum problema, tanto com quanto que isso não gere um problema para o grupo, que não falte respeito com o seu colega de trabalho ali, que está disputando a posição com você. Então, o Vitor Pereira vai ter que manter esse ambiente. Não estou falando de passar a mão, não, muito pelo contrário, manter um ambiente profissional, mas deixar transparente como as coisas vão ser nesse sentido, né? Por exemplo, rodízio, em que situação vai ser usado o elenco, como é que ele vai fazer, deixar as coisas bem transparentes, porque tem acreditado que o acordado sai barato. Outro ponto também que é muito importante ressaltar é que os jogadores vão ter que sair da sua zona de conforto no seguinte sentido, né? O Vitor Pereira ele trabalha muito com o conceito de você ter jogadores que executem funções táticas diferentes, né? Eu não estou falando de colocar o Everton Ribeiro, por favor, de lateral esquerdo, como o Paulo Souza fez, né? Mas de desafiar o jogador a realizar outras funções táticas, porque é assim que o futebol moderno trabalha na Europa, é assim. Você tem diferentes funções táticas em diferentes fases do jogo, né? Então, o elenco tem que estar bem aberto a explorar novas possibilidades. O Gerson falou isso na sua entrevista de apresentação, mas principalmente o Vitor Pereira, como comandante, ele tem que tirar esse elenco da zona de conforto, né, e explorar o máximo potencial e fazer eles entender que eles precisam também se sentir desafiados no quesito função tática, né, executar diferentes funções táticas. Com isso, o coletivo vai ser cada vez mais forte. E de verdade, esse time que é um timaço, jogando coletivamente, jogando para o time e os jogadores dispostos a executar diferentes missões táticas e colocando sempre o time em primeiro lugar, eu diria que o Flamengo no continente torna-se quase imbatível. Bom, e um outro ponto que eu levanto aqui também é essa questão do Carioca, né? O Carioca a gente sabe, quem sempre fala, não é importante, é preparação, mas quando o time não joga bem um ou outro jogo, principalmente, né? Ou quando perde um clássico, aí começa aquela pressão, aquela panela de pressão, aquele turbilhão de críticas. Isso não vai ajudar em nada, gente, porque é início de um trabalho e o Flamengo principalmente precisa ter em mente que ele precisa de algum parâmetro, algumas partidas para experimentar, para fazer, para realmente criar algum modelo de jogo, alguma solução, alguns testes, esse é o termo. Precisa testar em algum momento. E testar significa que você pode errar também, né? Pode desempenhar mal uma partida. Então o torcedor não tem que ficar, se baseando numa partida mal feita no Carioca, mas ele tem que se basear se existe uma evolução do time, do modelo de jogo feito pelo treinador. Se no jogo ele vê que já houve correção de erros em relação ao jogo passado. Eu acho que isso é mais importante analisar. Óbvio que o Vitor Pereira vai ter que tomar todo um cuidado, principalmente, ele já conhece, viu como foi com o Paulo Souza, para não perder os clássicos, né? Porque isso tem uma repercussão enorme, principalmente no Rio de Janeiro. E aí é um cuidado que ele deve ter sim. Mas ainda assim, se perder, eu acho que a torcida tem que entender o projeto que está por vir. Eu realmente, desse primeiro semestre, o jogo realmente que para mim é imperdível, que eu quero que o Flamengo realmente ganhe, é o campeonato mundial. Se eu pudesse trocar, claro que eu quero ser campeão mundial, campeão carioca, ganhar em cima do Palmeiras Supercopa, ganhar Recopa, mas se tivesse que escolher e falasse, olha, tu troca o campeonato carioca, Supercopa e Recopa pelo mundial, eu perguntaria onde é que eu assino. No segundo semestre é diferente, aí sim tem os títulos pesados, que é a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E para que você chegue muito bem preparado nesse semestre, que é muito pesado, você tem que se preparar adequadamente no primeiro semestre. E se preparar adequadamente no primeiro semestre significa sim fazer experimentos. E nisso daí a torcida tem que ter paciência e o Vitor Pereira também tem que ser esperto nesse sentido, inteligente e saber que principalmente nos clássicos ele tem que, dosar força, pode dosar força, mas tem que dosar para mais ao invés de para menos, né? Porque uma derrota no clássico sempre gera uma repercussão, sempre gera uma pressão e o Flamengo precisa trabalhar
tranquilo, tá bom? Comente aqui, deixe sua opinião, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.